Programação semanal. Quarta, 20 horas, culto de ensino. Sábado, 20 horas, rede de jovens. Domingo, 18h30, culto de celebração. Toda primeira sexta-feira do mês, consagração das 18 a 1h da manhã. www.ibmgtv.blogspot.com.br. Toda semana assista ao vivo nossos cultos. Assista agora a mensagem de domingo, culto de celebração. Números capítulo 13, verso 17 em diante. Números capítulo 13, do verso 17 em diante, que diz assim, Números 13, 17 em diante, que diz assim: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Amate. Subiram pelo Neguebe, vieram até Hebron, estava ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Obrigado, meu amado Deus, por essa noite. Obrigado pela tua palavra poderosa, rica, tremenda, maravilhosa. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Senhor, e que vai ouvir depois, através de CD, DVD e agora na internet. Tua bênção sobre nós é o que pedimos, em nome de Jesus. Diga amém. O tema da minha mensagem hoje, amados, é aprendendo com os animais. Diga isso comigo: aprendendo com os animais. Olha para o seu irmão e diga isso para ele: aprendendo com os animais. Amados, aprender sempre, esse deve ser um lema para nós. Sempre devemos
e sempre podemos aprender. Eu vou repetir. Nós sempre devemos e nós sempre podemos aprender. A gente às vezes aprende como fazer e às vezes a gente aprende como não fazer. Então eu tive líderes na minha vida que eu olhei para eles e a maioria das coisas que eu vi nesses líderes me ensinaram como ser e como fazer. Por exemplo, eu aprendi a ser pastor, eu aprendi a ser pai, eu aprendi a ser marido muito, não com o meu pai, não com a minha mãe, não com a minha família, mas com a família do meu pastor, a família Guerra, pastor Dejaí, Laura Guerra, Laudejaí, Eline Guerra, Keison e Laudijane. Aprendi muito com essa família, convivendo com eles, andando com eles, observando a vida deles no culto, no dia a dia. Eu tive o privilégio de estar muito próximo, eu aprendi muito de coisas boas. E também aprendi com líderes, próximos e também não próximos, como não ser e como não fazer. Então a gente sempre tem que estar aprendendo. Amém, gente? Você pode dizer isso comigo? Diga assim: eu preciso sempre estar aprendendo. Agora, uma coisa interessante que acontece com a gente, quando a gente erra, a gente se concentra muito no erro. Quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente peca, quando a gente cai, a gente se concentra demais no que a gente fez de errado. E a primeira coisa que o diabo diz para nós, olha para mim, presta atenção nisso aqui, ó. Quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente falha, quando a gente cai, a gente se concentra demais no nosso erro. E a primeira coisa que o diabo fala para nós é o seguinte, olha aqui, já que você já fez a besteira, se suja logo de uma vez. Sabe quando você começa a ver o que não devia na televisão e você se toca assim, aí depois vem aquela palavra de Satanás, você já começou, agora termina. Tipo assim, já fez, se lasca de uma vez. Você já começou, agora vai até o fim. E isso é uma grande tolice, é uma grande burrice. Quando uma pessoa pega um trem e ela sabe que pegou o trem errado, a melhor coisa que ela pode fazer é descer na próxima estação. Mas tem gente que diz assim, não, agora que eu já peguei errado também, eu vou até o fim. Não faça isso, não seja assim. E aí a gente se concentra no erro. E a gente ouve essa palavra do diabo, e a gente vacila, erra, peca, cai, e no lugar de imediatamente falar, meu Deus, vou me levantar, sacudir e voltar para a minha posição, não, já que eu caí, agora eu vou dar uma afundadinha aqui, eu me arrebento logo, e a gente pensa assim, depois eu recomeço, depois eu me conserto, só que a gente não sabe o prejuízo que isso traz, quão difícil é, e quanto Satanás consegue prender, e colocar correntes e cadeias e prisões em nós na hora que acontece uma situação dessa. Então a gente se concentra muito no erro. E a gente deveria se concentrar em quê, pastor? A gente deveria se concentrar não tanto no erro, mas no que aquilo tem para me ensinar. Olha, meu amado, toda vez que você errar, se você errar e você aprender com o seu erro, pode se considerar um vencedor. Sabe qual é o problema? O problema é quando a gente erra, fica lambendo a ferida, se concentra no erro, se afunda um tanto mais lá no pecado, na sujeira, e no lugar da gente se levantar logo e aprender com a nossa falha, e ver que não vale a pena, e já ficar logo esperto para não acontecer de novo, a gente fica parecendo bobo, caindo sempre nas mesmas coisas. Eu sou, no sentido de machucar, eu sou um cara que eu me machuco uma vez só. Se eu fechar uma porta no meu dedo, eu demoro 20 anos para fechar de novo. Agora, eu tenho uma amada do meu lado que ela fecha umas 7 vezes. E às vezes na mesma semana. É o jeito dela, ela vai e fecha a porta, bate o dedo, ai. Daqui a pouco ela esquece. Vai lá, pá, de novo. Vai lá, pá, de novo.
E eu não, se eu fechar, eu posso fechar, eu posso errar. Pá! Bati, eu olho para a porta e falo, rapaz, você não me pega de novo, ó. Pode colocar. Se eu bater a cabeça em algum lugar abaixo, nossa Deus, é uma pancada. Mas eu já me ligo logo. A minha esposa, meu irmão, eu sou casado com ela há 19 anos. Há 19 anos ela ri e joga a cabeça para trás. É instintivo. Ela ri e faz assim, ó, e joga. E há 19 anos, se tem alguma coisa atrás, o que acontece? Ela bate a cabeça. Cada um, ela não vê problema em bater a cabeça dela. Se eu bater a cabeça uma vez, nunca mais eu vou rir jogando a cabeça para trás. Eu jogo para frente, para o lado. Se eu tiver que jogar, se tiver algum botão que me obriga a jogar a cabeça para um lado, eu jogo para o outro lado, mas não jogo para trás. Então, tem gente que tem mais dificuldade. Agora, no mundo espiritual, no quesito pecado, no quesito financeiro, no quesito relacionamento, a gente não pode fazer isso. Se errou uma vez, eu preciso me concentrar em uma coisa. Em quê? No erro? Na queda? Tem que me concentrar em quê? Em quê, gente? Pelo amor de Deus. Aprender com aquela situação para que ela não aconteça mais. Fala para a pessoa que está perto de você, fala assim, se você errar, não tem problema. Contanto que você aprenda. Amém, gente? Então a gente pode aprender com tudo, com todos, sempre. Inclusive podemos aprender com os animais. Com os animais. De onde surgiu essa pregação, pastor? Essa pregação surgiu de duas situações principalmente. A primeira delas foi sexta-feira no feriado. A gente tinha uma viagem marcada para o Rio de Janeiro. Quinta, sexta, sábado, domingo. Um pastor de Niterói chamou para pregar no encontro de casais dele. Eu falei, não posso, não vai dar, eu quero ficar na igreja e tudo. Mas acabou que rolou uma proposta indecente do pastor. Ele falou, traga a sua família toda. Nós vamos levar eles para conhecer o Rio de Janeiro. Nós vamos levar eles para passear em tudo. Você prega uma noite, sua esposa prega outra. Vocês vão variando aqui. E vocês passeiem o Rio. Nós vamos reservar aqui uma pousada perto da praia. E você fica aqui com a gente. Falei, não, aí é de Deus. Aí começou a dar certo esse negócio. E eles compraram as passagens e tudo. Mas a pastora teve uma situaçãozinha de saúde, não deu certo, cancelamos a viagem. E aí na sexta-feira, o Josué, na quinta-feira já, chegou à noite para mim e falou assim, papai, que o Josué ele tem uma mania de jogar indireta. A gente está ensinando ele. Ele não fala o que ele quer, não. Ele fala assim, estava pensando numa melancia. Tipo assim, para ver se alguém fala, então vai lá comer. Aí eu me faço de besta. Eu falo, está pensando na melancia? Eu estava pensando no melão. Aí daqui a pouco ele vem e fala, papai, corta a melancia. Eu falei, você quer melancia? Então vamos lá. E aí ele chegou lá com esse jeitinho dele, eu estava lá na sala, lendo a Bíblia e tal, e ele, papai, bem que a gente podia, não sei assim, fazer alguma coisa diferente na sexta. A gente podia assim sair para comer alguma coisa, só a família. E aí ele usou uma expressão que a gente riu muito no carro, ele falou assim, até que enfim, estamos só nós, a nossa família. E a gente saiu, até que enfim, a família toda. E aí no carro, quando ele falou esse até que enfim, eu comecei a rir. Que eu adoro criança falando errado. Né? A Maísa e a Bianca, uma vez, eu passei umas 3 horas indo para Curitiba e rindo. Porque elas falavam Cubitira, Cutiriba, mas não falava Curitiba. E eu ria, e eu falava, e elas choravam, como é que é, papai? E eu falava, fala de novo, e eu ria. Elas pequenininhas. E aí eu fiquei, só que o Josué, quando foi a segunda vez que eu comecei a rir, ele pegou o casaco e tampou a cabeça. E qualquer coisinha que acontece, ele tampa o olho. A gente estava orando lá, ele começou a orar, e ele, Senhor Jesus, ora alto, Josué. Aí ele começa, Senhor, em nome de Jesus. Falei, rapaz, ora alto, rapaz. Você parece que começa a orar alto, vai baixando a voz. Aí ele fica com vergonha, jogou no tapete, cobriu o rosto. Aí nesse dia que a gente estava indo passear, aí eu falei assim com ele, Josué, deixa eu te contar uma história. E eu contei para ele uma história, que eu vou contar para vocês aqui, sobre
alguns animais. E aproveitei e contei algumas histórias de animais para as meninas e para os meninos dentro do carro. E aí hoje, quando eu estava ali na minha devocional, orando, eu falei, Deus, o que eu vou ministrar para a igreja hoje? O que o Senhor quer que eu fale hoje? E pensando e orando, a Maísa chegou e disse assim para mim, papai, eu tive um sonho cabuloso, sinistro. Falei, qual foi? E aí a Maísa falou assim para mim, papai, eu sonhei que eu estava junto com outro jovem aqui da igreja, dentro de um quarto. E tinha um demônio na porta desse quarto. E a gente queria romper, a gente queria crescer, a gente queria avançar. Mas o demônio dizia assim para nós, não, vocês não vão sair desse quarto. Tudo que vocês podiam alcançar na vida de vocês, vocês já alcançaram. Eu não vou permitir que vocês cresçam mais do que já cresceram. Eu não vou permitir que vocês alcancem mais do que alcançaram, consigam mais do que já conseguiram. E ela dizia, a Maísa dizia que no sonho ela dizia, mas eu quero ir além, eu quero romper. E aí esse demônio estava protegendo essa porta, dizia, não, você não vai sair desse quarto, porque ele sabia que sair daquele quarto significava ir além. Sair daquele quarto significava um novo tempo. Sair daquele quarto significava um romper, algo novo, um crescimento. E não, você não vai. Ela acordou. E nós lá em casa, nós estamos num período de jejum, e eu peguei esses 3 últimos dias dos 21, que termina agora, graças a Deus, segunda-feira, terça-feira eu volto ao normal. E eu falei, sábado, domingo, segunda eu vou comer só fruta e beber água. E aí a Maísa, eu estou dentro, a Bianca, eu estou dentro. E o Ricardinho, loucamente, disse, eu estou dentro também. Falei, rapaz, você está falando, você vai cumprir. Eu vou, papai. Já pediu para ser liberado 37 ou 38 vezes. Pediu para começar no outro dia umas 90. Teve festa ontem na casa do pastor Marcos, não foi? Foi isso? Na casa de alguém aí, teve uma festa, e ele foi lá na festa, papai, ligou, tem muito salgadinho, tem refrigerante, tem docinho. Eu falei, meu irmão, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, fica firme. E ele está na banana, mas come também, meu irmão, que arrependimento. Pelo amor de Deus, toda hora que eu pego o negócio, ele, ai meu Deus, papai chegou hoje de manhã, estou passando mal. Eu falei, tá nada, tu tem gordura para queimar aí para 6 meses, fica tranquilo. E está todo mundo no jejum lá, só a pastora que está fazendo uns outros tipos de jejum, e o Josué está fazendo o maior sacrifício da vida dele. Ele está jejuando de desenhar, de ver televisão e de brincar com os brinquedos dele. E ele fica pela casa, irmãos, andando, agoniado. E ele diz assim, papai, você sabe o que tem para fazer na nossa casa? Andando. Eu digo o que? Ele, nada. Tem nada para fazer, eu não posso desenhar, eu não posso brincar com os meus brinquedinhos, e eu não posso ver televisão, eu não estou aguentando mais. Aí ele vai comer, aí ele e a pastora estão comendo, que a pastora está se recuperando, e aí está lá, e eu que fiz a comida, eu me alimentei do cheiro, eu ficava... meu Deus, que isso me alimente um pouquinho. Aí o Josué comendo e o Ricardinho, meu Deus, seja muito feliz, Josué, que você pode comer essa comida. Você não pode brincar, mas você pode comer essa comida. E o Josué está lá agoniado porque não tem nada para fazer. Irmão, vou dizer para você, mais duro do que não comer para o Josué, é isso que ele está fazendo mesmo. Porque ele passa o dia com os bonequinhos, os carrinhos, e fazendo desenho para mim e para a pastora. Então ele não está fazendo, é o jejum dele, está todo mundo jejuando. E aí a gente de jejum, a Maísa hoje 1 hora, e cantando no quarto e orando, e o povo fazendo guerra espiritual. A Bianca ontem orou não sei quantas horas. Falei, você está pelo menos orando, Bianca, nesse jejum? Eu já orei ontem 2 horas, está pensando o quê? Eu falei, está repreendendo Satanás e pisando no cão? Tô. Quem aqui acompanha elas no Instagram, como eu saí de manhã no sábado para vir para a igreja orar e tudo, eu deixei os recados, porque senão eu sabia que neguinho ia esquecer, entendeu? Já acorda no automático e... Aí deixei em cima da cozinha, da mesa de café, deixei em cima, Maísa e Bianca, vocês estão de jejum, só fruta e água. E já acordaram para ir no pão e
Aí a Bianca tirou foto e postou. Ainda teve gente que disse que é fácil. Sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Um cara carnívoro igual eu, um cara que come igual eu, come só fruta e água. Aquele negócio meio-dia que entra quente, que bate, que cimenta, não está acontecendo. É banana, é maçã. E você olha para aquele trem, só come porque tem que comer. Não aguento mais ver fruta. Então, a gente está jejuando. O que está acontecendo? Como eu tenho dito, nós estamos bem perto de ver a queda desse demônio que tenta nos segurar onde estamos. Fala para o seu irmão, a queda desse demônio que está tentando segurar a gente, já aconteceu. Ele está desesperado. Diga assim comigo, já era para ele em nome de Jesus. Então vamos ver o que é essa história que a gente leu hoje, de Números 13, e essa história dos animais dentro do carro, podem ensinar para nós. Então, eu queria começar falando dos animais. Eu, quando conversei com os meninos dentro do carro, eu falei da avestruz. E aí, lógico, hoje eu dei uma pesquisadazinha, e eu queria falar algumas coisas para você sobre a avestruz. Eu só falei para o Josué, você não vai ser avestruz, você vai ser um leão. E eu falei a diferença da avestruz do leão. Então vamos ver a avestruz. A avestruz é uma ave enorme, de carne saudável, de penas lindas. O comércio dela arrebentou antes da Primeira Guerra Mundial, muito mesmo. Depois teve uma queda violenta, depois voltou de novo e hoje é forte. O couro da avestruz é muito vendido porque é um couro fininho. Agora olha que interessante, a avestruz, ela pode atingir uma velocidade impressionante de 80 quilômetros por hora. E olha só, mais interessante ainda, a avestruz pode percorrer 70 quilômetros em 30 minutos. Porque cada passada dela durante a corrida pode chegar a 4, 5 metros. Já pensou? 4, 5 metros a passada na hora que ela está em super velocidade. Da onde surgiu aquela história de que a avestruz, quando está com medo, cava um buraco e enfia a cabeça dentro do chão? Isso é verdade ou é mito? É mito, não é verdade. A avestruz, ela faz algo parecido. Quando ela quer se proteger, e especialmente proteger os seus filhotes, ela se agacha, ela se abre e ela coloca a cabeça batendo assim no chão, não dentro de um buraco, né? Não enfia a cabeça no buraco, mas ela encosta no chão para servir como proteção para os seus filhotes e algumas vezes na expectativa de que fazendo isso, ela vai conseguir se esconder, ela vai conseguir fazer com que as pessoas não vejam ela. Quando eu estava conversando lá no carro, eu disse assim, Josué, a avestruz, para se proteger, e uma ave tão rápida, uma das mais rápidas do mundo, no lugar dela sair correndo a 80 quilômetros por hora, quem é que pegaria um bicho desse? Nem a gente, ser humano, não consegue. Numa capacidade, porque o leão, o tigre, esses animais, eles têm a capacidade de pegar a presa, mas eles não têm muita resistência, por isso o ataque deles é de 30 metros de distância, porque se tiver que correr muito atrás, eles cansam rápido, mas esse bicho aqui consegue correr 70 quilômetros em quanto tempo? 30 minutos, pelo amor de Deus, é muito rápido, ela vai muito rápido, e ela tem pique, fôlego, gás para fazer isso. Aí eu falei, Josué, a gente tem que aprender com os animais. Por quê? Porque, gente, tem muitas pessoas que são igual a avestruz. Elas querem resolver o problema da vida delas, como? Fazendo de conta que o problema não existe. No lugar dela reagir, correndo, usando alguma coisa que ela tem a seu favor, de força, ou velocidade, ou de fato como um camaleão, que poderia concretamente se esconder atrás. Olha aí, ó, o pessoal é tão bom que eu nem pedi as imagens, o pessoal colocou, obrigado, vocês são nota 10. Parece até que eu preparei isso. Aí, esse bichinho aí, na hora que ele fosse ameaçado por alguém, ele poderia ter a reação de correr, mas qual que é a reação dele? Se esconder. E ficar um bicho tão veloz
acaba reagindo de uma maneira como? Ficando parado. E eu falei, ô Josué, você não pode, querido, meu querido filho, ser assim. Surge uma situação no meio de um grupo, você fala alguma coisa errada, isso acontece até quando você for adolescente, jovem, adulto, e aí alguém começa a rir, e você pega e coloca o casaco na cabeça. O que adianta colocar o casaco na cabeça? O que adianta tampar o rosto? O que adianta tampar a boca? O que adianta fechar o olho? O que adianta esconder atrás da almofada? Isso não adianta nada. Isso é atitude de avestruz. E aí, meu irmão, tem muito crente, tem muita gente que está tendo esse tipo de atitude de avestruz. Vem o problema, vem o perigo, e o que você está fazendo na hora que surge o problema e o perigo? Você nem parte para cima do problema e nem corre. Está fazendo o quê? Está ficando parado. Na esperança, olha só, na expectativa de que o predador passe perto de você e não te enxergue. Mas olha o tamanho do bicho. Fala aí para quem está perto de você, fala assim, meu irmão, você é muito grande para achar que não vai ser notado. Fala assim para ele, tem uma notícia para você. Sua cabeça está a prêmio no inferno. Tem uns cartazinhos lá, escrito assim, ó. Pegue, vivo ou morto. E embaixo tem assim, destrua a família dele, destrua o ministério dele, destrua as finanças dele, destrua a saúde dele, acabe com ele. Tem esse cartaz lá. E diante dessa ameaça, e diante de situações na vida, sejam elas tão bobas e pequenas como essa, do carro junto com Josué, você pode ter uma atitude boba, imbecil, tola como essa, de se agachar, botar a cabeça no chão e achar, ninguém vai me ver, ninguém vai me notar, eu vou passar desapercebido. Eu queria falar do segundo bicho, que eu falei para o Josué. Josué, você pode ser um leão, cara. Falei no carro para ele. A avestruz se esconde. Você não precisa se esconder. Você fala, ô papai, o que eu falei errado? Não esconde o rosto, não tampa, não queira. Então não vou tentar mais falar o certo. Quantas pessoas a gente fala alguma coisa? Fala aí para mim, quer ver? Vamos fazer. Fala aí. Fala assim comigo. Epipobaquígrafo. Olha. Você não deu conta, não. Epipobaquígrafo. Fala assim comigo. No ninho de mafagafo, haviam 5 mafagafinhos. Magafafinhos não. Aí a pessoa na roda dos amigos, ele para de tentar. Ele não tenta mais, ele se recua, ele se esconde, ele trava. E quem tem esse tipo de atitude, às vezes numa coisa pequena, vai ter esse tipo de atitude sempre na vida. Não é para você travar, não é para você parar, é para você continuar. Aí eu falei, meu filho tem um leão. Agora, como é que é o leão? Olha só, o leão chega a pesar 250 quilos. É o segundo maior felino do mundo, perdendo somente para os tigres. É um exímio caçador. O leão tem uma atitude diferente. Ele protege seu bando, que vai de 5 a 40 animais. Vive em média 14 anos. É um símbolo de coragem e força, chamado pela maioria de rei dos animais. E Jesus é chamado de... E aí eu tentei com essa historinha e deu certo. Passar para o Josué a diferença. Eu falei, Josué, estava lá hoje na mesa com ele, aí eu falei, ele foi se esconder, eu falei, avestruz ou leão? Aí ele já mostrou o rosto. Leão, papai. Eu falei, isso, leão. Enfrenta, pergunta. O que você quer saber? Parte para cima. Então você já tem um outro tipo de animal. Esse animal aqui já é um animal tão espetacular que a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. É um animal que ele protege o território dele. Ele é um animal que não deixa ninguém tocar nos
no grupo dele, nas esposas e nos filhos. É um animal que, enquanto a fêmea, que é mais leve, vai caçar, ele passa o dia inteiro. O leão fica cerca de 14 horas descansando, porque ele não pode gastar muita energia. O leão e a leoa, porque senão eles morrem, porque tem que comer no mínimo 5 quilos de carne por dia. Mas todo outro tempo que tem, ele fica andando sozinho em volta do território dele. Para quê? Para ver se tem alguma ameaça. Tempo inteiro ele está rondando o território dele. Tempo inteiro ele está vendo. Eu vi um ditado hoje, irmão, que eu achei muito interessante. Esse ditado diz assim, obrigado. O ditado diz assim: você quer mudar o mundo? Antes de sair, dê umas 4 voltas dentro da sua casa. Tanta gente querendo fazer tanta coisa, e a casa está sem pintar. O sofá está com um pano por cima, porque se tirar o pano está tudo arrebentado por baixo. Um monte de coisa que não funciona, tudo arrebentado, e a pessoa quer fazer bonito na rua, sendo que dentro da própria casa dele está tudo. Você quer mudar o mundo? Quero. Comece por onde? Física. E comece também pela sua casa, família. Você quer ajudar os outros? Quero, pastor. Você quer ser uma bênção na vida dos outros? Quero. Antes de começar a ser na vida de qualquer pessoa, seja uma bênção aonde? Dentro da sua casa. Antes de orar pelos outros, ore por aqueles que moram dentro da sua casa. Antes de jejuar pelos outros, jejue pelas pessoas que estão dentro da sua casa. O leão fica ali, protegendo a família. Terceiro bicho, e último, o elefante. São os maiores animais terrestres da atualidade. Olha só, o elefante chega a 4 metros de altura, aliás, penúltimo, e podem pesar até 12 toneladas. É muita coisa. É um monstro de grande e forte. Eles podem comer até 150 quilos de comida por dia. E beber 15 litros de água de uma vez só. Uma chupada da tromba, 15 litros. Agora, olha que interessante que eu falei com os meninos no carro. Elefantes são facilmente domados. Você sabe, quem aqui já foi em circo? Quem já viu um elefante no circo, fora da apresentação? Quem já viu ele preso? Você já viu que o elefante fica preso numa corda e num pedacinho de estaca no chão, preso? Você já viu isso? É um pedaço de estaca com uma corda, eles prendem aquilo, amarram no pé do elefante e ele fica... Até a gente consegue arrancar aquilo. Imagina um bicho de 4 metros, com 12... Mas você sabe como é que eles fazem isso? Esse bichinho de 12 toneladas nasce com 70 a 90 quilos. Aí quando ele nasce, imediatamente eles amarram uma corda no pé dele e amarram ele numa árvore, num pedaço de madeira. E o elefante pequenininho fica tentando e não consegue. Olha aqui, ó. O domador, o adestrador, consegue tocar a identidade do elefante. O que ele faz? Ele toca o quê? E faz o elefante acreditar que ele não pode se libertar de uma corda presa a um pedaço de madeira. O elefante então desiste. E depois ele cresce. E de 90, 70 quilos ele vai para 12. E ele se torna um monstro. Mas ele continua acreditando que ele não pode sair. Ele continua achando que ele está preso. É um bicho que é o maior animal terrestre. Mas porque mexeram na identidade dele, ele facilmente romperia aquela corda ou arrancaria aquele negócio do chão. Mas ele não faz. Por quê? Porque fizeram ele acreditar que ele não podia. E o último, sim, agora, animal, o crocodilo.
É o maior réptil hoje na face da terra. Para quem pensa que é muito lento, Lenilson, era você ali, Lenilson? Para quem pensa como eu pensava, que ele é muito lento, olha só, um crocodilo pode correr até 16 km por hora na beira de um rio. Eu apostaria que não, pode chegar pertinho, pois o bicho pode chegar a 16 quilômetros. Tem cerca de 80 dentes. E a sua mordida equivale a uma tonelada caindo no seu braço. Imagina uma tonelada com 80 dentes, fazendo assim, ó. Agora olha só. O único predador natural que esse bicho tem, só um bicho no mundo ataca o crocodilo. Sabe qual é? O tigre. Mas o tigre não é burro e faz isso poucas vezes. Quem imagina por quê, né? Esse bicho, ele é poderoso e indomável. Você pode pegar ele pequenininho, neném, e tentar amarrar, tentar educar, bater. Na hora que ele chegar nesse tamanho aí, o que ele vai fazer com o adestrador? Comer. Diga comigo, ele é indomável. Agora, você sabe de onde é que surgiu a expressão lágrimas de crocodilo? Sabe não? O crocodilo, ele morde tão forte a presa dele, que afeta os olhos e saem lágrimas. Mas ele não sente nada de tristeza. Ele não está chorando de tristeza. Ele não está, coitado dessa presa. É tão forte, é tanta raiva, que afeta aqui e a lágrima sai. E por isso, quando a gente fala, olha, aquilo ali é lágrima de crocodilo, está chorando, mas as emoções não estão sentindo nada. Bom, a Bíblia ainda fala do boi selvagem, a unção do boi selvagem. A Bíblia fala do gafanhoto, a Bíblia fala da formiga, a Bíblia fala do chacal, a Bíblia fala da serpente, a Bíblia fala de um monte de animais, da lagartixa e um monte de animais. Quando eu começo a olhar esses animais, eu começo a ver, irmãos, que a gente tem muito que aprender com eles. A Bíblia manda, né? Eu estou pregando uma mensagem bíblica. A Bíblia diz assim, vai ter com a formiga preguiçoso. Aprenda com a formiga. Aprenda com o gafanhoto, que não tem rei, não tem um líder, mas eles aprenderam a viver em bandos. A gente vê pessoas que se parecem com bichos. Sim ou não? Sim. Alguns são cachorros, no sentido bom e no sentido ruim da palavra. Alguém disse assim, qual é a diferença do seu cachorro, bicho de estimação, para sua esposa? Do amor que ele sente por você. Aí falaram assim, é só você fazer um teste. Coloque seu cachorro e sua esposa num porta-mala preso 6 horas. Quando você abrir, o seu cachorro vai pular em você, lamber você e ficar tão feliz de te ver. E se for a sua esposa, ela vai pular em você também. E vai te morder e te arranhar e querer te matar e te xingar. Então, o cachorro, você pode comparar o cachorro a um bicho, a uma pessoa leal, né? Você sabe qual é a diferença entre cachorro e gato? Cachorro gosta do dono. O gato gosta da casa. Não importa se o dono da casa é outro. O gato, pega um cachorro, põe no carro, ele fica feliz e vai para outra casa. Depois ele cheira a casa toda. Você põe um gato num carro, ele fica louco. Ele quer quebrar, ele arrebentar. Com raras exceções de raça. Então o gato, ele gosta da casa. Tem crente assim, irmão. Tem crente que gosta do pastor. Mas tem crente que gosta da igreja. O pastor não importa. Por isso que tem um monte de igreja que põe pastor para fora. É crente gato. É crente gato. É crente que não está nem aí para quem está ali. O importante é a estrutura. É o prédio. O importante é que eu ofertei para essa cerâmica estar aqui hoje.
E eu não vou abrir mão da minha cerâmica, não. Então tem crente que é cachorro no sentido bom e no sentido ruim também. É um cachorro sem vergonha. Tem crente que é gato. Tem crente que é sanguessuga. A Bíblia diz. E a sanguessuga tem duas palavrinhas que ela usa. É o quê? Dá. Eu quero, me dá. Me dá a bênção, me dá a vitória. Mas agora está na hora de abençoar. Não, eu não quero abençoar. Eu só quero me dar. Tem crente que é urubu. Tinha um cantando aqui hoje. Um monte, pulando. Tem uns que torcem para esse negócio. Tem uns crentes que são tamanduá. Tem uns crentes que são tamanduá. Que o abraço deles é, ô querido, e quando abraça... Tem uns crentes que são cobra. Tem uns crentes que são igual a cigarra. Lembra da historinha da formiga e da cigarra? Passa o verão. Na hora que a luta vem, não tem nada. Não ora, não jejua, não lê Bíblia, não cultua, nem nada. A hora que o problema vem, desespera e morre. Tem crente que é formiga, que é precavido. E por aí vai. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já se comparou com algum animal? Quem aqui já se comparou com algum animal? Eu já. Mesmo que fosse pequeno, criança. Colocaram a árvore de Natal lá em casa ontem. Aí tem um leãozinho. Todo ano, quando vai colocar a árvore de Natal, esse leão vai para o topo. Aí o Josué diz assim, esse leão é o papai. Legal, né? Vou dar uma oferta para esse Josué hoje. Se você fosse um animal, se tivesse que escolher ser um animal, que animal você seria? Pergunta aí para quem está perto de você. Se você tivesse que escolher ser um animal, querido, que animal você seria? Que animal você seria? Agora, no texto que a gente leu, esses homens, eles se viam como gafanhotos. Meu Deus do céu, quem na face da terra diria, meu sonho é ser um gafanhoto. Mas na hora que eles chegaram, dessa história muito conhecida, eles chegaram dizendo, rapaz, a terra é tremenda. A terra é boa, Deus não mentiu para nós. Olha aqui o fruto. Mas daqui a pouco eles começaram a dizer, é gigante, é inimigo, é problema. E começaram a falar tanta coisa. Quando Caleb percebeu que eles estavam desanimando a congregação e a igreja e o povo, o Caleb deu um grito, ei, para! Vamos subir! Vamos possuir essa terra, vamos conquistar, vamos vencer. Aí os caras vieram, pararam assim, olha gente, não dá não. Deixa eu dizer, segunda vez eles infamaram a terra e disseram assim, lá além de estando de inimigo, os caras são muito altos. Além de ter uns caras muito altos, ainda tem uns gigantes, fortalezas. E nós vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Se você fosse um animal, o que você seria? Esses camaradas aqui, eles se viam como?
gafanhotos. Sabe o que aconteceu com eles, irmãos? Mesma coisa que aconteceu com o elefante. O diabo tocou na identidade deles. Quem eles eram? Quem eles eram? Filhos de Deus. Eles eram o exército de Israel. Quantos inimigos eles tinham vencido? Quem sabe? Alguém sabe? Qualquer pessoa? Antes de chegar na porta da promessa. Quantos inimigos eles tinham vencido? Alguém diz aí? Todos! Domingo passado eu disse para vocês que eles pararam em Ai. Derrubaram as muralhas de Jericó e agora eles tinham a última cidade antes da terra da promessa. E deu aquela confusão e eles venceram o povo de Ai. E agora pronto, só falta entrar na terra da promessa. Mas na hora que eles vão entrar na terra da promessa, um exército vencedor venceu todos os seus inimigos, todos. Antes de chegar na terra da promessa. Tiveram experiências tremendas e poderosas. Filhos de Deus. Podiam tudo. Tinham a promessa. Mas alguém conseguiu convencê-los de que eles não eram filhos de Deus, de que eles não eram capazes, de que eles não eram vencedores. Mas esse tanto de exército, tanto de cidade, tanto de muralha, tanto de coisas que a gente conquistou, que nós vimos e fizemos, a gente não está contando a história de ninguém não, foi nós fizemos isso. Agora alguém chega e diz assim, não, vocês são apenas gafanhotos, meros, pequenos, fracos e desprezíveis gafanhotos. E eles acreditam. Eu quero te fazer uma pergunta hoje, que é determinante, querido, para você entrar na terra da promessa junto comigo, porque eu vou entrar, mais alguém vai entrar aí? É determinante para que você entre na terra da promessa. É determinante para que você faça parte do grupo de Josué e Caleb. Que você saiba quem você é. E aí eu queria te perguntar, como você se vê? Como você se vê? Pastor, eu me vejo como alguém sem futuro, sem sonho. Eu vivo para comer e como para viver. E vou até o dia que der. Como você se vê? Você se vê capaz ou incapaz? Quando você pensa de si mesmo, você se vê alguém forte ou fraco? Como você se vê? Você se vê como alguém persistente? Ou você se vê como alguém que desiste fácil das coisas? Você já viu, querido, como é difícil a gente falar da gente mesmo? Se eu pegasse o microfone agora e fosse onde você está e dissesse assim, diga 3 qualidades de você, sua. Tem gente que, rapidamente, olha, eu sou humilde. Na verdade, tem 9 pessoas humildes na terra e as outras 8 eu ensinei. Eu sou isso ou aquilo. Às vezes é mesmo, às vezes não. Mas a maioria das pessoas
Se eu disser agora, fale 3 qualidades que você tem, elas teriam dificuldade, ou no mínimo vergonha, de falar delas mesmas. Como você se vê? Uma coisa importante. Você se vê como uma pessoa de Deus, ou como uma pessoa que não é tão de Deus assim? Pastor, eu sou carnal. Você se vê uma bênção, ou você se vê um problema? Você acha que você pode, ou você acha que você nunca pode? Você se acha inteligente ou você se acha um burro? Como é que você se vê? E às vezes a gente compara, pastor, eu me vejo como Tomé. Eu me vejo como Pedro. Pastor, acho que eu sou mais parecido com Paulo. Pastor, eu sou mais do fazer das obras, eu sou mais como Tiago. Pastor, se fosse um bicho, eu sou tipo um leão mesmo. Eu sou uma onça. Eu protejo minha casa, minha família, minhas coisas. Pastor, eu sou esse avestruz aí, ó. Quando a coisa, eu travo. Quantos elefantes nós temos na igreja do Senhor Jesus, irmãos? Pessoas que são uma bomba. Pessoas que são fortes, grandes, tremendos. São enormes, pesam toneladas espirituais, poderiam arrebentar, mas foram tocados na sua identidade. E estão amarrados por Satanás, por uma corda. A visão espiritual que se tem de você é ridícula, porque você é enorme, mas você continua se vendo como aquele bichinho de 70 quilos que não consegue romper com uma corda. Pessoas que poderiam ser uma bênção. Pessoas que têm tanto depósito precioso de Deus dentro delas. Tanto. Mas elas continuam ouvindo Satanás dizer. E vou dizer a verdade para você. O diabo nem precisa falar muito, a própria alma dela diz: você não pode. A própria alma dela fica dizendo para ela, sabe o quê? Você não é capaz. Você não está pronto. O que o diabo tem dito para você sobre você? O que você tem falado para você sobre você? Sabe o que eu sinto muito forte de Deus, irmãos? Que hoje é dia de mudar a identidade e começar a se ver como Deus diz que você é. A gente diz assim que Gideão, ele era covarde. Quem já ouviu isso? Quem já disse isso? Que Gideão era covarde. Quem já ouviu isso, já disse isso? Quem? Eu acho que até talvez já tenha dito. Gideão não era covarde. Gideão era esperto. Ele não tinha força para resistir os inimigos dele. O que ele foi fazer? No lugar de ficar parado sem fazer nada, ele foi cuidar da colheita dele. Porém, ele se escondeu, porque senão iam roubar e iam matá-lo. Mas aí Deus vê uma pessoa esperta, uma pessoa corajosa. É tão difícil ver a coragem de Gideão que a maioria dos pregadores chama ele de covarde. Mas Deus viu nele coragem e falou assim: ei, valente. Por que Deus viu nele um valente? Alguém me diga. Porque ele era um valente. Deus falou: ei, valente, porque ele era um valente. E Deus olha para nós e diz assim: no lugar de você ficar acreditando no diabo, no lugar de você ficar acreditando em
situações da sua vida, pessoas, até o pai, a mãe, algum líder, que feriu, que tocou, que colocou uma informação na sua mente sobre a sua identidade, de que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. E aí tem um monte de gente na área emocional, na área financeira, na área espiritual, na área ministerial, na área familiar, que o tempo inteiro ele se olha e ele diz o que de si mesmo? Eu sou um gafanhoto. Nunca ninguém vai me amar. Nunca vou conseguir, eu não dou conta, não é para mim, não sou capaz. Alguém feriu, tocou a sua identidade. Mas quando Deus olha para mim e para você, Ele diz assim: ei, não diga que você é fraco, diga que você é forte. Não diga que você é pobre, diga que você é rico. Não diga eu não posso, diga eu posso todas as coisas naquele que me... Por que que Deus manda eu falar essas coisas? Porque essas coisas é que são verdade. Nós somos leões. Diga para quem está perto de você: eu sou um leão, uma leoa, diga. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz que Deus é o leão da tribo de Judá. Você não é um avestruz, meu irmão. A partir de hoje, quando você vê algum crente parando, quando você vê algum crente querendo desistir, você vai falar: e aí, avestruz ou leão? Avestruz ou leão? Vai tampar com a coberta aí, vai parar, ficar esperando alguma coisa cair do céu. Você vai ter atitude de avestruz ou de leão. E pode até ser avestruz, contanto que no lugar de enfiar a cabeça na terra, saia correndo. Sabe o que eu sinto de Deus, irmãos? Chega da Igreja Batista Ministério da Graça, que é um elefante, ficar preso a um pedacinho de madeira com uma corda. Chega de ficar no quartinho com um demônio, vigiando a porta e dizendo que você não vai mais para frente, que você não vai crescer mais, que você não vai ser mais do que você é. Chega de esconder a cabeça no chão. Chega de dizer que não consegue, que não pode. Chega de se ver de um jeito que não é verdade. Hoje é um dia de você se libertar e ter a sua identidade restaurada. Feche seus olhos. O diabo fica satisfeito quando vê a gente satisfeito. O que o diabo está dizendo é exatamente isso. Você já foi longe demais. O que o diabo diz para você? Que você é um drogado? O diabo tocou a sua identidade sexual e disse que você não é homem? Ou que você não é mulher? O diabo tocou a sua identidade, e mesmo depois de tanta coisa que você já fez para Deus, tanta vitória, se olhar para trás de você, meu irmão, tem tanto demônio caído, tem tanto gigante sem cabeça, e o diabo está querendo te convencer que você não pode mais, que acabou o seu tempo, que já era. O diabo tem tentado convencer leões, crocodilos e elefantes que eles são gafanhotos. O diabo tem dito para pessoas que elas não vão além do que já foram. O diabo tem dito: é impossível. Mas Deus diz: é possível. O
diabo tem dito, você não pode, mas Deus diz, você pode sim. O diabo tem dito, você é um perdedor, você não vai conseguir nunca, você já tentou tantas vezes. A alma, às vezes, tem dito, por quê? Porque tocaram a sua identidade. Como que você vai entrar na terra da promessa, se você acha que você não é digno de comer o que tem lá, de receber o que tem lá? Você não se vê como filho de Deus. Sabe como muitos têm sido tocados de maneira horrível? Esqueceram o tanto que Deus te ama. Querido, Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Você é filho de Deus. Você faz parte do exército de Deus. Você é um conquistador, um vencedor. Chegou até aqui. Quantos você conhece que não estão mais aqui? E você está aqui. Mas o diabo fica dizendo para você, sua alma fica dizendo para você, você não consegue arrebentar essa corda aí não. Essa corda é uma porcaria, é um lixo perto da sua força, perto do poder que Deus te deu, da autoridade que Deus te deu, da unção que Deus te deu. O que você viveu até hoje é nada perto do que Deus quer que você viva ainda, meu querido. Mas hoje você precisa começar a se ver do jeito que Deus te vê. Você se olha como um necessitado, como um pobre coitado. Você se olha como um feio, um horroroso, uma feia. Você se olha como uma qualquer coisa, como uma pessoa sem valor. Hoje, o Espírito de Deus quer tocar a sua identidade. Eu quero que você tenha hoje a visualização. Você com uma corda, preso, num pedacinho de madeira enfiado no chão. E alguém disse para você, você não consegue arrebentar isso aí. E quando você tinha meses de vida, ou meses de vida espiritual, não conseguia mesmo não. Mas você cresceu. Você se tornou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você já recebeu tanta oração, tanta unção, já recebeu tanta palavra, já foi tão ministrado. Você está mais do que pronto para arrebentar essa corda e começar a viver coisas muito, muito, muito maiores na sua vida e em Deus. Pare de se ver como um gafanhoto. Pare de olhar para os problemas como se eles fossem fortalezas que nunca podem ser conquistados ou destruídos. Para de olhar para o mundo e achar que o mundo é maior do que Deus, que o diabo é maior que Deus, que seu problema é maior que Deus. Chega! A palavra do Espírito Santo para nós hoje é chega! Chega! Deus quer derramar sobre você uma unção, da mesma unção que estava sobre Josué e Caleb. Vamos lá, vamos entrar naquela terra. Nós somos conquistadores, somos um exército vencedor, nós somos o povo de Deus. Eu quero que você ore agora. Quero que você fale com Deus. Como é que você se vê? Hoje ergo os meus altares, santifico a minha vida, me entrego totalmente a Ti, Senhor. Abro mão dos meus direitos, por amor à Sua vontade. Deixo o que ficou para trás em Suas mãos. Tomo posse da